Bom dia! Nesse vídeo, vamos fazer uma rápida revisão sobre a biofísica do sinal eletromiográfico. Para a elaboração deste capítulo, usamos como referência este livro, Electromyography, de Roberto Merletti e Philip Parker. Vamos discutir a eletromiografia de superfície. Antes de discutir os detalhes da geração do eletromiograma, vamos rever alguns detalhes sobre como o cérebro comanda o músculo. Quando os mecanismos cerebrais da área do córtex pré-motor decidem que uma unidade motora em um músculo deva ser acionada, um sinal é enviado por um motoneurônio superior. O corpo celular desse neurônio está localizado no córtex pré-motor e o longo axônio desce pela medula espinhal até o ponto de saída na medula. Os estímulos desse motoneurônio superior são transmitidos a um motoneurônio inferior, cujo axônio sai da medula espinhal e chega no músculo, fazendo então a conexão com as fibras musculares. Esse conjunto de fibras musculares que recebe a inervação do neurônio e que recebe o estímulo é chamado de unidade motora. Quando o comando, na forma de uma sequência de potenciais de ação, chega à terminação do neurônio, onde o sinal é transmitido ao músculo, é liberada uma substância denominada neurotransmissor, que causa a contração das fibras musculares por ele inervadas. Os sinais vindos desse axônio, ao chegarem na unidade motora, acabam, após um acúmulo de energia, por causar a contração dessas fibras musculares contidas nessas unidades motoras. Os músculos humanos podem conter entre 100 unidades motoras, como em pequenos músculos da mão, até 1000 ou mais unidades motoras, para músculos grandes dos membros. O conjunto de junções entre o axônio do motoneurônio e as fibras musculares, ilustrado aqui, é chamado de unidade motora. Aqui vemos um exemplo de uma unidade motora. Esse desenho ilustra, em detalhe, a conexão entre duas terminações do axônio a duas das várias fibras de uma unidade motora. Embora apenas duas conexões com fibras estejam sendo mostradas, em geral há um número maior de conexões que não estão mostradas nesse desenho, apenas para que a figura fique mais clara. Mais tarde, falaremos mais sobre as unidades motoras. Assim, o nome de cada conexão individual dessas é placa motora, ou, em inglês, motor end plate. Então, uma unidade motora tem várias placas motoras. E nessa figura, nós temos ilustrada duas placas. Em breve, vamos discutir mais detalhes sobre placas motoras. Há também, no processo, sensores que permitem a detecção da sensação de contração do músculo, que captam informações sensórias dos músculos, que são em seguida transferidos por neurônios que levam o sinal detectado de volta para a medula espinhal, para processamento pelo sistema nervoso. Visto isso, vamos agora discutir o que acontece aqui na junção entre o motoneurônio e as fibras musculares. Vamos então discutir o processo de geração do eletromiograma.
A origem do eletromiograma é o potencial elétrico gerado pela despolarização da membrana da fibra muscular. A biofísica dos potenciais elétricos gerados nas células musculares é bastante complexa e pode requerer um curso inteiro para ser completamente entendida. Porém, vamos tentar explicar esse mecanismo de uma forma bem simplificada, pelo menos para dar algum entendimento básico. Há uma classe de células no corpo que são chamadas de células excitáveis. Delas dependem não só o processamento da informação do corpo humano, como também a transmissão da informação e o comando de músculos e de outras funcionalidades do corpo humano. Também, células desse tipo podem funcionar como sensores diversos para o corpo humano. Todas essas células excitáveis usam um fenômeno chamado potencial de ação. O que causa o potencial de ação é o comportamento extremamente sofisticado da membrana celular. Para a primeira parte da explicação, vou pedir primeiro que você interrompa momentaneamente o vídeo e assista outro vídeo na internet que contém a melhor explicação que achei sobre potencial de repouso, potencial graduado e potencial de ação. Esse vídeo pode ser acessado por este link aqui. Para achá-lo, você pode ir ao YouTube e utilizar os seguintes termos na busca. Entre aspas, The Action Potential e, entre aspas, Boltzmann Science. É esse vídeo aqui. Excelente. Assista. Para facilitar, caso você ache necessário, sugiro que você use o recurso que mostra o que é falado em inglês na forma de legendas. E, se necessário, você pode usar também o recurso de tradução de legendas para o português. Então, peço agora que pare o vídeo atual antes de continuarmos e assista o vídeo e logo depois retornem. Façam isso agora então e nos vemos em breve. Vamos lá! E então, assistiram o vídeo? Se sim, tente responder as questões que irão aparecer agora no vídeo. E então, conseguiu responder a todas? A resposta dessa última, inclusive, eu achei bastante útil. Eu sempre tive dificuldade de me lembrar se o potássio em excesso ficava dentro ou fora da célula. Então, como recurso mnemônico, é lembrar da analogia da célula como uma banana. E o sentido metafórico é que, como a banana, a célula tem também muito potássio dentro. Hehehe. Dessa forma, fica fácil lembrar que o potássio é mais numeroso dentro da célula. Vou sumarizar de forma muito simplificada o que o vídeo explicou de forma magistral. Temos aqui uma ilustração da célula nervosa, também chamada de neurônio, que tem duas partes: o corpo celular, onde estão localizadas pequenas terminações, chamadas dendritos, que são portas de entrada de estímulos para o neurônio. E aqui temos o axônio, que leva os chamados potenciais de ação
para outros neurônios, ou, no caso de neurônios motores, para os músculos. No axônio, temos as chamadas bainhas de mielina, ilustradas aqui, que serão revistas mais adiante. Dentro da célula nervosa, há um número maior de íons positivos de potássio e, fora da célula, há um número maior de íons positivos de sódio, chamados de Na+, e negativos de cloro, que vamos chamar de Cl-. Continuando o resumo, vamos resumir primeiro como surge o potencial de repouso. O íon de sódio, que é o íon que causa o efeito mais predominante, faz com que surja um potencial mais negativo dentro da célula do que fora. O mecanismo que faz isso acontecer é explicado a seguir. Há nas células os leak channels, os canais de vazamento, que deixam apenas uma pequena quantidade de íons de potássio passarem. Como há mais íons de potássio dentro do que fora, então, por uma questão estatística, um número maior vai sair do que entrar. Quando um íon K+, que é positivo, vai de dentro para fora da célula, ele obrigatoriamente deixa uma carga negativa correspondente dentro da célula. E, saindo da célula, aumenta o número de cargas positivas fora dela. Como há mais íons que saem do que íons que entram, então o interior da célula vai ficar mais negativo do que o exterior, e o potencial dentro será menor do que o potencial fora da célula. Então, temos esta pergunta: por que então todo o potássio em excesso não sai do interior da célula, tornando iguais as concentrações de dentro e de fora? A resposta a essa pergunta é porque os canais são apenas canais de vazamento, os leak channels, que permitem apenas uma pequena quantidade de vazamento, limitando, então, os números de íons que saem por minuto. Porém, mesmo um vazamento pequeno pode, em um tempo longo, levar ao fim do excesso de carga. Como então podemos explicar que não ocorre esse fenômeno? Então, temos essa questão acima. Como os íons de potássio estão sempre saindo, por que os íons em excesso dentro da célula não acabam eventualmente? A resposta dessa última pergunta é porque há um outro mecanismo em paralelo ocorrendo na membrana. Esse mecanismo se chama bomba de sódio e potássio e é um mecanismo complexo da membrana celular que continuamente vai, digamos, bombeando sódio para fora e potássio para dentro da célula, repondo a concentração e mantendo as diferenças de concentração. Eu queria comentar agora que o mecanismo que faz o sódio sair pelos canais de vazamento são do tipo passivo. O vazamento é um fenômeno passivo que ocorre simplesmente por uma causa estatística, simplesmente porque há mais íons dentro do que fora. Já o mecanismo da bomba de potássio é um mecanismo ativo que requer o consumo de energia pela célula. Ele requer o consumo da fonte de energia chamada ATP. Assim, a bomba de sódio e potássio garante a manutenção das concentrações dos íons no interior e no exterior das células. Então eu pergunto,
Usando a lógica descrita, temos os íons de sódio mais numerosos fora da célula, e esses íons tendem predominantemente a entrar na célula. E eu pergunto, qual é o efeito desses íons entrando? Ele tende a tornar o potencial dentro da célula mais positivo ou mais negativo? Bom, como ele está indo para dentro da célula, ele tende a deixar para trás uma carga negativa. Ou seja, ele tende a tornar o exterior mais negativo do que o interior. Porém, quantitativamente, o efeito que sai ganhando, que é o efeito mais forte, é o do potássio saindo. Ou seja, o potencial é mais negativo dentro, porque o efeito do potássio saindo é mais forte do que o do sódio entrando. Agora, vamos falar sobre o íon cloro. O cloro, estando fora, porém tendo carga negativa, tem um efeito similar do potássio, pois um íon negativo entrando deixa uma carga positiva fora, enquanto a carga negativa entra. Ou seja, a entrada do cloro tende a deixar o interior com potencial mais negativo. Então, a entrada do cloro tem um efeito igual à saída do potássio, ou seja, tende a deixar o potencial no interior da célula mais negativo. Ou seja, temos dois íons que fazem o potencial ficar mais negativo, que são o K+, e o Cl-, e um íon que tende a deixar o interior mais positivo, que é a entrada do Na+. Então, os efeitos do K+ e Cl- predominam sobre o efeito do Na+. Então, os efeitos do K+ e Cl- predominam sobre o efeito do Na+. Como resultado, a diferença entre o potencial de dentro menos o potencial de fora é, nas células nervosas, de aproximadamente menos 70 mV. Vamos então relembrar o comportamento da célula neuronal, que pode ser, por exemplo, o motoneurônio que transporta o sinal da coluna espinhal para o músculo. Temos aqui, de novo, o corpo celular, aqui os dendritos e aqui o axônio. Em geral, o que acontece é que o corpo celular causa o início de um sinal do tipo tudo ou nada, que é um sinal com uma espécie de pico de tensão que viaja rapidamente pelo axônio até chegar ao corpo celular de outro neurônio. Este potencial é chamado de potencial de ação. E esse sinal é transmitido pelo axônio e, chegando ao corpo celular do neurônio de destino, ou ao músculo de destino, no caso do neurônio motor, o potencial de ação chega à conexão entre dois neurônios, que é chamada de sinapse. Agora, antes de continuar a discussão, peço que você assista ao seguinte vídeo que trata do conceito de sinapse. Aqui temos o link para o vídeo. Você pode encontrar esse vídeo também fazendo a seguinte busca no YouTube. Use os termos sinapse e Boltzmann Science. É este vídeo aqui. Então, procure o vídeo, assista-o e depois que terminar, retorne a este vídeo para continuarmos a aula. Nos vemos daqui a pouco. Vamos lá. E então,
Conseguiram assistir tudo? Entenderam os conceitos? Ótimo! Então vamos seguir em frente. Agora, peço que vocês respondam com cuidado as questões que serão apresentadas a seguir. Ok, pessoal. Como eu descobri que é um pouco difícil fazer o upload de vídeos muito longos, vou interromper este por aqui e continuamos no próximo. Nos vemos então no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.